quilombola. E o governo federal paga 2,5 milhões para impacto ambiental de uma área de quilombola que ainda não é área quilombola, não foi determinada. Observamos que a instituição do convênio se deu antes mesmo da publicação do relatório técnico de identificação e delimitação. Interessante, né? Antes do relatório estar pronto, né, já se indicava a comunidade como quilombola para fazer a cobrança desses pagamentos. Ou seja, o direito de defesa dos moradores da região foi meramente formal, antes mesmo de abrir o prazo para que os moradores da região pudessem contestar o Estado. O Estado já estava tratando a área como quilombola e remetendo milhões para compensar este suposto impacto que teria na comunidade. Poderíamos permanecer por mais algumas horas explicando várias inconsistências neste laudo antropológico, mas para fins de apresentação e defesa do relatório, foram destacados pontos suficientes a demonstrar o ilegal, o imoral reconhecimento do território de Morro Alto como remanescente de quilombo. Por esta razão, encerramos por aqui com os dizeres de uma moradora afrodescendente da região. Essa senhora é líder da Associação Quilombola, que conduz os estudos fraudulentos. E o pessoal, isso aqui é a fala dela replicada, e o pessoal, no nosso lugar, inventou, nesse laudo deles, que os negros eram massacrados pelos brancos, que não participavam das mesmas festas, das mesmas festividades. E isso tudo é mentira. Eu sou mãe de 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens, e todos casados com brancos. Nunca houve inimizade por aqui. Tem minhas filhas, padrinhos brancos. Então a gente sempre viveu bem com a vizinhança, com a comunidade, mas eles criaram uma história fraudulenta e mentirosa, né? Acho que a gente não tem por que continuar numa situação destas. A gente quer mudar isso aí, né? E o nosso lugar nunca foi terra de quilombola. Continuando, tem-se que, além da fraude em Morro Alto, a Comissão Parlamentar de Inquérito também encontrou ilegalidades no procedimento administrativo referente a Rincão dos Negros, no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, por possuir ilegalidades semelhantes às encontradas no caso de Morro Alto. Não iremos repetir aqui toda a argumentação exposta. Vamos exemplificar uma ilegalidade que, por si só, já seria suficiente para anular todo o procedimento. Em Rincão dos Negros, no mesmo dia em que o grupo de trabalho foi criado, esse grupo foi capaz de debater e incorporar estudo produzido anteriormente. Então, não é muito diferente do caso anterior. Incorporação de estudo pelo INCRA no mesmo dia que foi criado o grupo de trabalho. Resolve, dia 22 de agosto de 2011, resolve constituir comissão para realizar os procedimentos administrativos necessários à identificação, reconhecimento e delimitação das terras ocupadas por remanescentes de quilombos, comunidades de Rincão dos Negros. 22 de agosto de 2011, portanto, no mesmo dia. Então, ele resolve constituir a comissão no dia 22 de 2011 e no mesmo 22 de agosto de 2011, após ampla análise, a comissão decidiu incorporar ao processo. Então, quer dizer, ampla análise, no mesmo dia, né, se constituiu e também se concluiu a incorporação de um processo para que fosse criado esse quilombo. Observe que, após a constituição do grupo de trabalho, não houve tempo hábil sequer para a leitura do estudo
incorporado, quanto mais para sua devida apreciação. Desta forma, consoante amplamente demonstrada no relatório dessa CPI, não restam dúvidas de que existe uma série de ilegalidades nos procedimentos administrativos responsáveis pelo reconhecimento de territórios quilombolas estudados, a justificar os indiciamentos e proposições que se encontram no final deste relatório. Agora nós terminamos referente aqui o subrelatório referente aos quilombolas. Vamos agora iniciar INCRA e reforma agrária. Passemos à apresentação da parte do relatório que se refere à reforma agrária. De início, relembramos o evento realizado no Palácio do Planalto, no dia 1º de abril de 2016, no qual o senhor Aristides Vera dos Santos proferiu os seguintes dizeres. Passa o vídeo aí, por favor. E dizer, presidenta, que estamos muito felizes neste dia de hoje, pelo seu governo, pela senhora dar um sinal de que a reforma agrária no governo Dilma Rousseff não morreu. Portanto, a reforma agrária está viva e a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E ontem dizíamos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. E isso realmente aconteceu. Eu tive a minha casa incomodada depois disso. Mas... E outros colegas, áreas invadidas, enfim, ameaças. Eu acho que essa CPI está acima disso tudo. É descobrir exatamente onde é que nós queremos chegar. É uma política pública muito interessante, mas desde que seja feita de maneira correta, séria, colocando as pessoas que realmente têm no sangue a agricultura, a pecuária, as pessoas que são do campo. Isso, infelizmente, é muito triste de se ouvir. Nós chamamos esse senhor para que ele viesse aqui à CPI, ele aqui esteve, debaixo da lei. Não pôde falar nada, tudo que perguntamos, ele se recusou, ele se manteve em silêncio aqui por 40 minutos, 1 hora. Então, não é digno de crer que, ao lado da autoridade máxima do Executivo brasileiro, um cidadão ameace e incite flagrantemente o cometimento de crimes. Contudo, quando se percebe o formato e a política da reforma agrária passou a ter no país, passamos a compreender melhor que a mesma não poderia resultar em práticas diferentes. Ao contrário do que disse o senhor Aristides, veremos que a reforma agrária se encontrava gravemente enferma na gestão passada. Atendia a interesses escusos ao invés de garantir vida digna ao verdadeiro trabalhador rural brasileiro. De fato, a reforma agrária, na prática, passou a ser completamente diferente da reforma agrária no papel. Pela legislação, o INCRA deve escolher as propriedades que farão parte do programa de maneira técnica, tendo em vista questões econômicas, sociais e ambientais. Escolhida a propriedade, o INCRA irá alocar aqueles cidadãos com aptidão para participar do programa. Na prática, o INCRA delegou estas funções a lideranças privadas, para que, além de ouvir os cidadãos, o Estado transferiu para algumas lideranças o controle da política que deveria ser pública.
Para citar um exemplo, destacamos o projeto integrado agroalimentar e bioenergético no assentamento rural urbano Itamaraty 2, em Ponta Porã, no meu estado do Mato Grosso do Sul, no qual uma parcela de mais de 25 mil hectares fora distribuída para lideranças privadas. Instituições privadas na gestão dos assentamentos, é a próxima lâmina que nós vamos ver, que foram distribuídas para instituições como a CUT e o MST. Observem que não há fundamento legal ou moral para que o Estado transfira terra pública a particulares para que estes passem a gerir o assentamento. Em relação ao MST, destaca-se que a inexistência de personalidade jurídica torna ainda mais contestável a transferência da gestão da área. Em complemento, destacamos que o próprio sítio eletrônico do INCRA apontava a delegação da política a grupos privados. E é uma confusão. Ninguém consegue ajudar o assentamento Itamaraty, porque as associações não se entendem. Então, é uma política que acaba atrapalhando mais ainda a implantação e a produção, que é o que todos querem para os assentamentos rurais. O INCRA delega a reforma agrária em seu próprio sítio eletrônico e indica a gestão por organização como o MST. Em outra situação, uma associação divulga nas redes sociais que iniciou o cadastramento daqueles que desejam um lote em assentamento que sequer tinha sido ainda criado. E aí, a reforma agrária, né? Quando o INCRA delega, essa associação cadastra futuros beneficiários de um assentamento que sequer havia sido criado, e o presidente da associação, AG3, informou que as pessoas interessadas em se candidatar ao recebimento de um lote no futuro assentamento Santo Antônio podem procurar o escritório da associação em Cláudia. Em atuando como donos dos assentamentos, várias lideranças passaram a vender o direito de ser assentado, mediante contraprestação pecuniária ou apoio político partidário, pouco se interessando ao perfil do cidadão. Na figura seguinte, nós apontamos uma líder sindical suspeita de vender o lote mediante depósito bancário. Então, aqui nós temos o comprovante de um pagamento de depósito na conta bancária da líder sindical, indicando a venda ilegal do lote. E aí, o Sindicato Rural dos Trabalhadores de União do Sul, no Mato Grosso, diz que essa entidade está autorizando o senhor fulano de tal a tomar posse desse lote número 127. Então, aqui, mais uma vez, a comprovação de que não eram respeitados os cadastros e sim respeitados as associações que se sentiam, que eram a elas destinadas como donas daqueles assentamentos, né, ou ligados a partidos políticos. Para piorar a situação, cabe salientar que a venda irregular de lotes é apenas a ponta de um iceberg. Isso porque a privatização dos assentamentos passou também a ser um meio para o desvio de uma série de outros benefícios ligados ao programa, tais como o crédito de instalação, o PRONAF, as cestas básicas e assistência técnica. Como exemplo, trazemos no relatório a sentença proferida pela Justiça Federal de São Paulo, na qual o senhor José Rainha Júnior foi condenado por diversos delitos, entre os quais destaca-se a venda de cestas básicas para os assentados. Neste contexto, tornou-se comum a existência de moradias nos assentamentos, completamente vazias, utilizadas somente para fazer número, ganhar visibilidade e desviar recursos públicos. Isso sem contar a questão do desmatamento, que aí é um outro golpe. É muito comum que a multa aplicada pelo desmate em assentamento tenha como sujeito passivo o próprio INCRA. Pasmem, o próprio INCRA.
Como consequência, o verdadeiro infrator não é responsabilizado e a devastação ambiental é estatizada. A título de exemplo, cite-se o relatório de fiscalização do IBAMA em uma área invadida. A próxima lâmina, então, é o IBAMA. No local foi observado várias casas construídas, mas sem ter nenhum morador. Além disso, em vários lotes, existe área de preservação permanente, degradadas, que já houve o desmate. Em conversa com alguns moradores, esses dizem que já entraram na área já desmatada. Outros argumentam que o INCRA os autorizou a efetuar esse desmate. Em complemento, inúmeros dados e instituições apontam as irregularidades no âmbito da reforma agrária como uma das principais causas de desmatamento na Amazônia. Assim, já foi afirmado pelo Ministério Público Federal, no âmbito da ação civil pública, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que se estimava que a madeira extraída ilegalmente teria valor na casa de R$ 1,5 bilhão. A título ilustrativo, trazendo um pouco mais de concretude aos apontamentos, colacionados duas imagens de um imóvel rural antes e após a invasão. Então, está lá o assentamento antes, todo verdinho, e depois de desmatado. Nesse imóvel, que originou o projeto de assentamento PA/Norte, o relatório de fiscalização do órgão ambiental constatou o INCRA como responsável direto pela destruição de mais de 3.500 hectares de floresta nativa. Por esta razão, foi aplicada uma multa na casa de R$ 18 milhões. Conforme se vê na imagem seguinte, a multa foi aplicada ao INCRA, não a quem fez o desmatamento. Não foi aplicada a particular nenhum que desmatou. Em outras palavras, a devastação foi estatizada e os verdadeiros responsáveis ficaram impunes. De fato, aqui está a comprovação, tem aí o recibo da multa, o recibo não, a autuação do INCRA com o valor da multa de R$ 17.645.650. De fato, as provas levantadas demonstram que o ex-ministro Nelson Jobim estava certo ao afirmar a existência de instituições públicas cooptadas por grupos de interesse. O INCRA fatalmente se tornou um significativo exemplo. Neste contexto, a fotografia que se segue é emblemática. Aí, ó, uma caminhonete do INCRA levando gente dos movimentos sindicais. É verdade que o Estado deve, sim, ouvir os movimentos sociais. Com certeza, elas são entidades representativas. Mas a democracia participativa ela é essencial na busca de justiça. Contudo, os interesses do Estado não podem ser privatizados, sob pena de abrir-se grande margem para que uma política pública sucumba a interesses particulares. Em síntese, como dito, a reforma agrária, na prática, tem sido muito diferente daquilo que deveria ser. Em termos normativos, o INCRA funcionaria como uma verdadeira entidade do Estado, a organizar a malha fundiária brasileira. Neste processo, observando critérios técnicos, separaria os imóveis rurais adequados à reforma agrária e excluiria aqueles aptos a trabalharem a terra, proporcionando condições de produção, infraestrutura e crédito a esses pequenos produtores. Após anos de trabalho, os agricultores familiares deveriam receber também os seus títulos, se emancipando do Estado, caminhando com as próprias pernas, ou melhor, com as próprias terras. Porém, na prática, a política de reforma agrária se transformou em um grande esquema para desvio de recursos públicos, perpetuação da miséria e concentração fundiária.
o que é representado pela seguinte imagem ilustrativa. Então, aí está o esquema de como funciona, né? Os crimes ambientais, o PRONAF e outras subvenções, a inviabilidade dos assentamentos, a não titulação dos lotes, venda irregular dos lotes, invasão por movimentos sociais. Então, tudo começa aqui e isso aí é uma... Não se consegue sair desse... É o gato correndo atrás... Desse círculo vicioso. É isso que nós temos que apontar um caminho nessa CPI, através da titulação dos lotes que já podem ser titulados, os assentados que querem pagar essas parcelas, que querem produzir, que querem ter direito a crédito e que querem melhorar de vida. Nesse sistema torpe, a invasão de terras passou a ser meio para desvio de recursos e não para o trabalho rural. O INCRA, descumprindo a legislação, passou a criar assentamentos em áreas previamente invadidas. Assim, corroborava de forma direta ou indireta a violência e o ilícito. E muitas das vezes essas violentas invasões se davam em áreas produtivas, destruindo o fruto de anos de trabalho daqueles que lá se encontravam. De todo o exposto, conclui-se que os verdadeiros trabalhadores rurais desse país são vítimas de um gigantesco esquema de corrupção e formação de curral eleitoral. A reforma agrária foi utilizada como mais um meio de manipulação social, a esconder o ilícito sob o falso manto protetivo dos menos favorecidos. Se a preocupação primeira do INCRA fosse a condição do assentado, uma política que já distribuiu 90 milhões de hectares não deixaria seres humanos jogados em barracos de lona à beira de nossas rodovias ou dentro dos próprios assentamentos. Assentamentos com quase 20 anos sem água. No meu estado, eu encho mais do que 2 ou 3 mãos, sem água. Se a preocupação principal fosse o próprio assentado, não existiriam cerca de 800 mil lotes pendentes de titulação. Nesse contexto, percebemos que os assentamentos que deram certo, proporcionando condições de dignidade aos assentados, se tornaram exceção. Não sem razão, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de irregularidades em mais de 570 mil lotes da reforma agrária, ainda que esses indícios não se confirmem quando, da análise do caso concreto, o número alarmante de 578 mil lotes representa o norte equivocado da política da reforma agrária no Brasil. Assim, os dados gerais da reforma agrária confirmam as suspeitas. Vejamos a imagem a seguir. Então, as áreas destinadas à reforma agrária, 88 milhões de hectares. A área ocupada por toda a agricultura familiar no Brasil, 80 milhões de hectares. Total da área plantada no Brasil, 80 milhões de hectares. Então, a capacidade de assentamentos, 16 mil. A população, isso no município que nós pegamos um exemplo. A população do município, 8 mil habitantes. Então, vou ler de novo. Vocês vão achar que eu estou lendo um dado aqui equivocado, né? A população do município, 8 mil habitantes. Município de Novo Mundo. Capacidade dos assentamentos, 16 mil. Zona rural, 4.500 pessoas. Observem que o INCRA já distribuiu 89 milhões de hectares de terra, área equivalente ao espaço territorial da Inglaterra, da França e Portugal somados. A área distribuída pela reforma agrária supera em quase 10 milhões de hectares toda a área plantada do Brasil. Notemos também a situação do município de Novo Mundo, no Mato Grosso, onde os lotes da reforma agrária comportariam 4 vezes a população do município. A conta não fecha. Com tanta terra, não há razão
para que ainda existam trabalhadores rurais brasileiros sem um pedaço de chão para laborar. Os fatos e dados supraapontados tornam evidente o norte equivocado que tomou a reforma agrária do país. Se continuarmos com essa política de distribuição de terra, sem o fornecimento das adequadas condições de produção e dignidade aos assentados, poderemos desapropriar todo o Brasil e não alcançaremos a justiça agrária. Diante do exposto, ao final do relatório, encaminhamos os indícios de condutas ilícitas aos órgãos pertinentes, bem como apontamos uma série de proposições a tornar mais efetiva a política de reforma agrária brasileira. Eu quero deixar bem clara aqui a minha posição. Eu sou a favor da reforma agrária, mas eu sou a favor da reforma agrária bem feita, da reforma agrária séria, da reforma agrária que coloca aquele que tem aptidão para o campo, que sabe produzir e lhe dê condições de vida, que tenha água, luz elétrica, uma casa com dignidade, que tenha as estradas para escoar a sua produção, e que escola, saúde, e que se dê condições para que esse indivíduo possa progredir na vida, que ele não viva lá só para a sua subsistência, que ele possa crescer e que ele possa trazer o seu filho, que aos 16 anos vai embora para a cidade e não quer mais voltar para o campo. Nós estamos ficando com uma população envelhecida no campo. As pessoas que estão lá não conseguem trazer de volta os seus filhos para trabalhar no campo. Para finalizar, senhor presidente, esse final de semana eu estive num assentamento a 30 quilômetros de Campo Grande, capital do meu estado. 30 quilômetros. Eu acho que eu fui em 20 minutos. Na beira do asfalto, água, nascentes, terra razoável, não era a melhor terra do mundo, mas uma terra muito boa para se produzir. E, pasmem, eu fiquei triste, 246 famílias ao lado da capital, produzindo quase nada, um assentamento de 10 anos. Tinha luz, tinha água, tem estrada, do lado da capital. O que falta? Ninguém tem, o Pronaf não chega, não tem orientação, não se sabe o que produzir, não tem organização entre eles, cada um produz uma coisa. O leite, que deveria ser o carro-chefe, mal dá para a subsistência. Enfim, vão virar o quê? Chácaras de lazer. Daqui a pouco estão vendendo para o pessoal da iniciativa privada comprar, né, para fazer a 30 quilômetros da capital, com água, 2 córregos magníficos, passando até com uma prainha, uma judiação. Então, nós mudamos esse estado de coisas, ou nós vamos jogar dinheiro fora, que o Brasil hoje não pode se dar o luxo, a população brasileira, de gastar dinheiro sem ter o retorno, que é a qualidade de vida, que é a dignidade, que é o que essas pessoas precisam. Produzir, né, para que possam melhorar de vida, crescer, ter dignidade, educar seus filhos e fazer com que alguns desses voltem para a área rural. Era isso, senhor presidente, para o momento, e eu queria agradecer aqui aos colaboradores desta CPI, os funcionários que trabalharam com afinco, né, o doutor Lucas, doutor Fernando, doutor Marcelo, doutor Rodinei, enfim, todos da equipe que trabalharam para que a gente pudesse apresentar ao país uma CPI que não é só apontar erros, mas é apontar caminhos para que a gente possa resolver o problema agrário brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputada Tereza Cristina. Obrigado a toda a assessoria que fez esse prestimoso relatório. Salta aos olhos